Um caminhoneiro experiente que viveu algo que desafiou tudo o que ele acreditava. Durante uma viagem comum, ele foi tomado por um pressentimento inexplicável que o fez parar o caminhão sem motivo aparente. Minutos depois, um grave acidente aconteceu exatamente onde ele estaria. Mas o mais impressionante estava por vir. O que parecia apenas um desvio do destino se transforma em uma sequência de acontecimentos que envolvem oração e socorro exato para uma mãe e seu filho em situação desesperadora. Prepare-se para uma narrativa real e emocionante que te fará refletir sobre os sinais que muitas vezes ignoramos e o poder de uma oração feita com fé verdadeira. Bom, você sabe, né? Seja bem-vindo ao canal Onde o Milagre Começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre e você não pode perder a história de hoje. Meu nome é Ricardo Valença. Sou caminhoneiro há quase 18 anos e conheço cada curva das estradas que cortam o centro-oeste do país como a palma da minha mão. Já atravessei cerrados sob chuva de granizo, subi serras com neblina densa e vi o sol nascer sozinho no meio de planícies infinitas. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu numa manhã comum de abril. Bem, vou te contar melhor como foi. Acordei cedo naquele dia, como sempre. Fiz meu ritual, café preto forte, inspeção rápida no caminhão e pé na estrada. O destino era Goiânia. Levava uma carga leve de peças automotivas, nada urgente. O céu estava claro, quase sem nuvens, e a brisa era morna. Liguei o rádio em volume baixo e fui seguindo tranquilo. Tudo parecia em perfeita harmonia. Até que algo mudou. Lá pelo quilômetro 187 na BR-060, senti um frio súbito na nuca. O tipo de frio que não vem do clima, mas de dentro. Foi como se alguém encostasse a mão no meu ombro e dissesse sem palavras: "Pare agora." Eu não sou de me assustar fácil, mas aquilo me abalou. O motor estava bem, sem ruídos estranhos, os pneus calibrados, nada indicava problema. Mas a sensação crescia no peito, feito nó. Reduzi a velocidade, liguei o pisca-alerta e encostei no acostamento. Desliguei o caminhão, desci e respirei fundo, tentando entender o que estava me afetando. A estrada estava deserta, sem nenhum carro à vista. Olhei ao redor e vi ao longe, entre duas árvores tortas, uma figura alta, de branco, imóvel. Era como se não pertencesse àquele lugar. Não andava, não acenava. Apenas estava lá, observando. Meus pés se moveram sozinhos. Dei alguns passos em direção à figura, mas bastaram 3 para que ela desaparecesse. Como se fosse parte de uma miragem. Enfim, voltei ao caminhão confuso, mas não assustado. Algo me dizia que aquilo ainda faria sentido. Foi só ligar o rádio novamente que ouvi a voz trêmula de um comunicador dizendo: "Atenção! Grave colisão entre caminhões no quilômetro 191. Interdição total. Desvio obrigatório." O choque veio forte. Se eu não tivesse parado, estaria exatamente naquele trecho em exatos 4 minutos. O tempo que levei parado foi o tempo de ser poupado. Ainda parado no acostamento, olhei no retrovisor e me peguei observando o ponto exato onde aquela figura tinha aparecido. Nenhum sinal, nenhuma pegada, nenhum movimento nas folhas secas do chão. Mas a sensação de que eu havia sido vigiado, ou melhor, protegido, não passava. Subi novamente na cabine, deixei o motor ligado e respirei fundo. Algo havia me salvado, e disso eu não tinha dúvida. Mas o que exatamente? Com o coração ainda acelerado, peguei a estrada de volta, agora mais devagar. Cerca de 2 quilômetros depois, lá estava a cena. Sirenes piscando, fumaça saindo de um dos caminhões, 2 carros esmagados e equipes de resgate correndo de um lado para o outro. Encostei mais adiante e saí observando a distância. Um policial passava as informações no rádio com voz urgente.
3 feridos! 3 feridos em estado grave! Estamos esperando o helicóptero! Estamos esperando o helicóptero! Fiquei ali parado, olhando para a tragédia que teria sido o meu destino. Foi quando pela segunda vez vi algo que me arrepiou até os ossos. Do outro lado da pista, entre o capim amarelado e os estilhaços de vidro, estava novamente a mesma figura. Rosto sereno, túnica clara, braços ao lado do corpo. Parecia olhar diretamente para mim. Eu pisquei e ele não estava mais lá. Mais tarde, quando a pista começou a liberar parcialmente, retomei o trajeto. Mas algo dentro de mim havia mudado. A cada curva, a cada novo trecho da estrada, eu sentia que não estava sozinho. E foi aí que eu percebi, pendurado no câmbio, preso por um fio gasto, havia algo que eu nunca tinha visto antes. Um pequeno medalhão de bronze com a imagem de um anjo esculpida em relevo. Aquilo definitivamente não era meu. Peguei-o nas mãos e, sem entender como e o porquê, senti uma paz imensa tomar conta de mim. A estrada, para quem vive nela, costuma ensinar muito. Mas naquele dia, aprendi algo que nenhum trajeto tinha me mostrado. Há forças que operam mesmo quando tudo parece normal. Às vezes, um simples atraso pode ser o tempo exato que salva uma vida. Se você está sentindo algo agora, se essa história tocou você de alguma forma, comenta aqui embaixo o que aconteceu no seu coração que eu quero saber. Vamos criar um espaço de conexão diferente, mas que seja de verdade. E se isso te emocionou de alguma maneira, se inscreva no canal onde o milagre começa. Porque histórias assim, como essas, precisam continuar sendo contadas aqui na internet. E você sabe, onde existe uma oração sincera, é o início de um milagre. Segui viagem com o medalhão pendurado no retrovisor, balançando levemente como se acompanhasse o ritmo dos meus pensamentos. A paisagem parecia a mesma, mas algo em mim já era outro. O céu, o asfalto, os postes distantes, tudo tinha um peso diferente agora. Era como se eu estivesse sendo conduzido e não apenas dirigido. Horas depois, me aproximei de um vilarejo que eu não conhecia bem. Resolvi parar em um pequeno mercado de beira de estrada, mais por impulso do que por necessidade. Ao entrar, fui recebido com um sorriso por uma senhora que devia ter uns 70 anos, mãos enrugadas e olhar firme. Comprei um café e alguns biscoitos e quando fui pagar, ela fixou o olhar no medalhão. "Esse anjo, onde você conseguiu isso?" perguntou a voz baixa, quase reverente. Expliquei brevemente o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando juntar memórias dentro da cabeça. "Esse medalhão era do irmão Bento. Ele vivia ajudando motoristas nessa região. Sempre andava com um igualzinho pendurado no seu pescoço. Voltei para a estrada, mas agora com outra missão. Prestei mais atenção nos acostamentos, nos sinais que sempre ignorei. E foi então que vi, alguns quilômetros adiante, um carro parado. Capô aberto e uma mulher do lado de fora com o rosto aflito. Reduzi, parei e desci rapidamente. Ela chorava. Disse que o filho pequeno no banco de trás estava ardendo de febre havia mais de 1 hora e o carro simplesmente morreu. Não tinha sinal de celular, não passava ninguém. Era desespero puro. Pedi que colocasse o menino no caminhão, liguei o motor e seguimos em direção a um posto de atendimento que eu sabia que ficava a cerca de 25 minutos dali. No caminho, sem que eu comentasse nada, ela olhou para mim e disse: "Eu orei bastante antes de você chegar. Eu pedi para que Deus mandasse um anjo buscar o meu filho aqui nessa estrada vazia." Chegamos ao posto de atendimento com o sol já forte batendo na lataria do caminhão. Mal estacionei, os socorristas vieram correndo, pegaram o menino com cuidado e sumiram porta adentro. A mãe tremia. Sentou-se no meio-fio calada, com os olhos vidrados no nada e os lábios se movendo em oração silenciosa. E eu, ao lado, só observava. O calor, o silêncio, quebrado por vozes ao fundo, o tempo que parecia assim suspenso. Minutos depois, um dos enfermeiros voltou com o rosto aliviado. "Foi por pouco,
Mais 5 minutos e a situação poderia ter piorado muito. Mas chegaram na hora certa. Ela chorou, mas agora de alívio. Se levantou, me abraçou com força e disse: "Eu pedi ajuda. Eu orei com toda a minha alma e você apareceu. Foi como uma resposta imediata." Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça. A estrada pode parecer um lugar de rotina, de repetições, mas naquele dia tudo se conectou de uma forma que me fez parar e pensar. Não foi só sorte nem coincidência. Algo me guiou para aquele ponto. Assim como horas antes, algo também me fez parar no exato momento antes de um acidente grave. Algo que também não teve lógica nem explicação, mas que me salvou. Agora, do outro lado da história, eu não era salvo. Eu era o que chegou a tempo. É fácil atribuir esses momentos a objetos, sinais ou coincidências. Mas no fundo, eu acredito em algo mais sutil, mais profundo. A vida se move em conexões invisíveis. E quando alguém clama com fé, com o coração limpo, algo responde. Alguém responde. Pode ser um gesto, uma presença, uma oportunidade. No caso daquela mulher, foi o tempo exato de encontrar ajuda. E talvez no meu caso tenha sido o tempo de devolver o que eu recebi. Voltei para a estrada sem buscar explicações. Só com a certeza de que nada acontece por acaso. As pausas, os desvios, os encontros, todos eles têm um motivo. Alguns a gente entende na hora, outros só depois. Mas todos fazem parte de algo maior. Lá em Salmo capítulo 139, versos 5 a 3, diz assim: "Tu me cercas por detrás e pela frente e pões tua mão sobre mim. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos." Essa história me ensinou que nada, absolutamente nada, está fora do controle de Deus. As paradas inesperadas, os encontros súbitos, os atrasos que frustram, tudo pode fazer parte de um plano maior. Uma oração sincera, feita com fé, pode mover caminhos, pessoas e até o tempo. Assim como fui salvo no momento exato, aquela mãe encontrou ajuda porque clamou de todo o coração. E você, também tem o desejo de fazer um clamor agora a Deus? Aproveite essa oportunidade e ore comigo agora. Senhor, obrigado por cuidar de cada detalhe da nossa vida. Obrigado pelos caminhos invisíveis que nos protegem, pelas pausas que nos livram do mal e pelas pessoas que o Senhor coloca no nosso trajeto. Que possamos estar atentos às tuas respostas, mesmo quando elas vierem em silêncio, e que nunca deixemos de confiar, mesmo sem entender. Em nome de Jesus. Amém. Agora queremos saber se você já viveu algo parecido. Um momento em que tudo parecia perdido, mas a ajuda chegou na hora certa. Compartilhe aqui com a gente nos comentários. Sua história pode tocar outras vidas. E se você já assistiu esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, tá esperando o quê? Aqui cada história é um convite para enxergar a vida com os olhos do coração. Seja bem-vindo à nossa comunidade, onde o milagre começa. Porque toda oração sincera é o início de um milagre. E a gente se encontra na nossa próxima história.